Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Anderson Silva. Seja muito bem-vindo à Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical da classe dos jovens. Hoje, lição de número 3, do dia 18 de abril de 2021, vamos estudar sobre divisões na igreja. Meu Deus do céu! Perceba que nós temos hoje, infelizmente, ainda vivemos problemas de divisões, né? No contexto da igreja local. Toda a igreja tem problemas. E nós vamos perceber, como nós falamos na aula passada, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas tinha diversos problemas. E nós percebemos que esses problemas surgem porque a igreja é composta de seres humanos, falíveis. Na lição de hoje nós vamos aprender sobre por que essas divisões acontecem, os prejuízos dessas divisões e, sobretudo, aprender a manter a unidade do corpo de Cristo. O texto do dia dessa nossa terceira lição está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 13. Paulo faz 3 perguntas para a igreja de Corinto, né? Que são perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? Que a própria pergunta já tem a resposta. Paulo faz a primeira pergunta. Está Cristo, 3 perguntas neste versículo, né? Está Cristo dividido? Segunda, foi Paulo crucificado por vós? É claro que não. Terceira, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Havia uma dissensão, e já eu falo de 4 grupos que haviam na igreja de Corinto e que tem em toda a igreja hoje. Os 4 grupos que havia na igreja de Corinto são 4 grupos que tem em toda a congregação hoje. A gente vai entender isso. A síntese da lição. As divisões e partidarismo demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Eu falo que uma das coisas que nós precisamos muito na igreja hoje é de uma igreja que seja madura. Madura. Tem muitas falhas que nós cometemos que é resultado da nossa imaturidade. Não é? A maturidade não está ligada à idade. Tem jovens maduros e velhos imaturos. É claro que a maturidade, essa maturação, ela vai acontecendo com a idade, não é? Claro que eu tenho uma maturidade hoje que eu não tinha quando era jovenzinho de 20 anos de idade. É claro que daqui a 20 anos eu terei uma maturidade que também não tenho hoje. Mas é importante que em cada fase da nossa vida a gente vá adquirindo a maturidade necessária para que nós vivamos o evangelho da melhor maneira possível. Vamos ao texto bíblico que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Paulo escreve dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Veja só, Paulo está falando antes sejais unidos. São pessoas diferentes que vão se unir num mesmo sentido, numa mesma direção e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, é maravilhosa esta fala de Paulo, né? Irmãos meus. Ele não está se colocando como superior a ninguém, ele não está se colocando como uma autoridade extra-bíblica. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe. Veja que ele também, isso aqui não é uma fofoca, ele não está escondendo, ele não está, se perguntarem, eu não falei nada. Não, ele está deixando claro. A família de Cloe eram pessoas preocupadas com o desenvolvimento da igreja. E ele está falando, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, ou que é Pedro, né? E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? E aí ele diz,
Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Paulo está falando, olha, o meu trabalho foi só fazer aquilo que Deus me permitiu, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Foram batizados por Paulo, mas em nome de Cristo. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo está deixando claro, e sobretudo Paulo está falando de forma muito amorosa com esta igreja a respeito do caminho que eles deveriam seguir. No primeiro ponto, nós vamos tratar sobre as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Não há nada que traga mais prejuízo para a igreja do que divisões, dissensões. No primeiro parágrafo, vamos tratar sobre uma exortação para não causar dissensões. Quando o apóstolo Paulo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. O que é exortar? Exortar, primeiro, que é uma atitude praticada em amor. Exortar é uma atitude praticada em amor. Que a primeira coisa que nós precisamos fazer ao exortar é apontar o erro, mas isto em amor. Exortar é apontar o erro, apontar a consequência do erro e apontar o caminho para que a pessoa abandone o erro, o caminho que a pessoa tem que trilhar para abandonar o erro. Isto é exortação. Paulo exorta a igreja em amor, em momento algum. Em momento algum. Ele age de forma autoritária, iniciando algumas frases com a expressão rogo-vos. Paulo chama os membros de irmãos, que sugere uma ideia de amor fraternal e, por fim, evoca a autoridade em nome de Jesus, usando a expressão pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está exortando a igreja com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. Segundo parágrafo, as dissensões prejudicam a unidade da igreja. O próprio apóstolo Paulo trata a igreja como um corpo. Como um corpo. Nós sabemos muito bem que, como um corpo, nós temos diversos membros. Mas o corpo precisa trabalhar todo para o bem comum do próprio corpo, Precisamos estar unidos nesse corpo. Já pensou se uma perna quiser ir para um lado, se outra perna quiser ir para o outro, como é que vai ser esse negócio? Como que as coisas vão funcionar? Então, as dissensões, elas prejudicam a unidade da igreja. Unidade da igreja. Paulo ensina que, para que haja comunhão, unidade e fraternidade, é preciso que os crentes desejem viver unidos, desejem viver todos pelo mesmo prisma, na mesma direção. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte: desejar. Nós precisamos desejar. Desejem. Precisamos desejar viver unidos. E eu fiz questão de anotar o seguinte: quando desejamos, enviamos comandos ao nosso cérebro para que viva o que nós expectamos. Quando nós temos um desejo, nós precisamos, principalmente esses desejos aqui, que não são desejos carnais, precisamos enviar comandos para o nosso cérebro entender o que nós desejamos e a gente conseguir viver a expectativa. Terceiro parágrafo. Paulo identifica a fonte de suas informações. Paulo
ele fala que foi a família de Chloe. Ele fala que foi a família de Chloe. E ele deixa claro que essa família, nas suas palavras, transparece que essa família era uma família que só queria o bem comum da igreja. As dissensões precisavam e precisam ser tratadas com amor e firmeza para que sejam estancadas, Geralmente, as pessoas não gostam de expor problemas enfrentados na igreja. Geralmente, as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e, erroneamente, preferem escondê-los, fingir que não existem. Isso aqui é algo que nós precisamos de urgência. Essa é uma urgência. Tratar os problemas que ocorrem na igreja de forma saudável. A igreja é feita de gente. E toda igreja enfrenta problemas. Os problemas têm que ser tratados de forma saudável. Isso é uma urgência da igreja. Veja só o recado que a Academia de Pregadores tem aí para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Paulo vai tratar, ou o comentarista vai tratar sobre os partidarismos da igreja. Os partidarismos na igreja. No primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre o tratamento inadequado acerca das diferenças. Tudo indica que a igreja de Corinto
não tinha habilidades para lidar com opiniões diferentes. Quando nós tratamos de opiniões diferentes, há algo que nós precisamos: respeito. Respeito. As opiniões diferentes devem ser respeitadas. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de tratar em situações que exigem que ele pense diferente, ou de alguém que pense diferente dele. Ah, mas todo mundo tem que pensar como eu. Não. Você é um indivíduo e cada um pensa de um jeito. Então, as opiniões diferentes têm que ser tratadas com respeito. Na igreja de Corinto, havia alguns grupos rivais. Quais eram os grupos rivais? Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E outros diziam, até mesmo de Cristo. Estes grupos eram os grupos rivais que haviam na igreja. Os crentes de Corinto, erroneamente, usavam o nome desses homens de Deus aqui, ó. Eles usavam o nome desses homens de Deus. Deixa eu ver aqui e aqui. Os crentes de Corinto, erroneamente, usavam os nomes de Paulo, Apolo, de Pedro e até de Cristo para formarem grupos rivais devido à ambição pelo poder, talvez influenciados pela cultura de veneração a heróis da mitologia grega e do culto à personalidade. É perigoso. E nós que somos líderes, se não tivermos cuidado, nós nos deixamos levar por isso. Ah, eu gosto mesmo é do pastor Anderson. Não, a gente tem que gostar da ministração da palavra e pronto. Eu gosto mesmo é de fulano de tal. O que nós precisamos é não deixar que esses grupos rivais se apoderem de nomes por causa desse culto à personalidade. Haviam 3 tipos de grupos rivais, como nós já falamos, e eu ensino que toda igreja tem esses 4 grupos, como eu disse no início aqui. O grupo que é eu sou de Paulo, ou seja, essa aí é a turma dos intelectuais, né? O doutor. Eu sou de Pedro, é a turma dos tradicionais. Não, eu nasci assim, vou morrer assim, a gente não pode mudar nada nem na liturgia de culto. Tem o grupo de Apolo, eu sou de Apolo, é os jovens, o jovem eloquente. Aí a gente faz agora o nosso tempo e acabou. E tem os que são de Cristo. São os fanáticos, os radicais, os santarrões. Esses são os piores, porque nem se Cristo encarnar e vier falar com eles, eles vão obedecer. Esses 4 grupos tem em toda a igreja. Os de Pedro, que são os tradicionais, os de Paulo, que são os intelectuais, os de Apolo, que são os jovens, e os de Cristo, que são os santarrões, né? Os donos de toda a verdade. Toda igreja tem estes 4 grupos. Infelizmente, eles estão impregnados em toda a igreja. Terceiro ponto, as divisões e seus perigos. Primeiro parágrafo, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Esses grupos rivais, né, que haviam ali, os grupos assumiam, né, o nome de personalidades diferentes. O que importa na igreja não é a valorização de homens. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Aí Paulo diz, foi Paulo que morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? O que deve ser meritório, na verdade, em nosso meio, é a mensagem da cruz de Cristo. Segundo lugar, o segundo perigo, o perigo de ser narcisista. O perigo de ser narcisista. O apóstolo Paulo não tinha a preocupação de manter o controle sobre as pessoas que se convertiam por meio da sua pregação. Ele estava preocupado que essas pessoas entendessem que foi Cristo que fez tudo. Paulo chegou a dizer, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. O importante é que nós fomos tão somente instrumentos de Deus e pronto. E o perigo
de pregar o evangelho por ostentação. Isso é algo muito perigoso. E o nosso comentarista nos coloca de forma brilhante que nos dias atuais é comum ver pregadores confiando apenas em sua capacidade intelectual e desejando somente a promoção do seu nome e do seu ministério. A pregação do evangelho deve ter como objetivo, a pregação do evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. Hernandes Dias Lopes, no livro de Pastor a Pastor, ele diz o seguinte, fazendo uma referência a isto aqui, ó. Ele diz o seguinte, que o ministério não é uma plataforma, o ministério não é um palco de fama, mas uma plataforma de serviço. Nós fomos chamados por Deus para servir. O que deve ser admirável não é o que nós somos, mas a mensagem que pregamos. Que o Senhor nos ajude e que o nome de Jesus esteja sobre a nossa vida. Que a mensagem que nós pregamos, ou a mensagem que nós pregarmos, que ela cause admiração e não aquilo que nós somos. Deus te abençoe, é muito bom ter a sua companhia e na próxima semana eu te espero aqui, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.